Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo de número 4. Está escrito assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o texto para refletirmos hoje e, dentro deste assunto, falarmos sobre como ter uma vida cristã e espiritual vitoriosa. O apóstolo João, que no seu evangelho retrata muito bem as duas palavras crer e vida eterna, ele traz-nos aqui também, na sua epístola, o assunto de uma profundidade muito grande e que nós precisamos conhecê-la e saber, porque disto depende a nossa sustentabilidade e permanência em Cristo. O que João está dizendo é o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, nós já observamos aqui que para vencer o mundo precisa ser nascido de Deus. E como que se é nascido de Deus? Quando nós vamos ao evangelho escrito por João, lá vamos encontrar alguns elementos necessários para aclarar o nosso entendimento. No capítulo 1 do evangelho de Jesus, escrito por João, os versículos 11 a 13, está escrito assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Falando de Jesus. Ele veio para o que era seus. Quem eram estes seus? Referindo-se a Jesus. Eram os judeus, de onde ele veio. Então, ele veio primeiramente para a casa de Israel. O Senhor o enviou para isto. No entanto, diz a palavra de Deus que eles não o receberam. Por que não o receberam? Não o receberam porque esperavam a vinda do Messias de uma maneira que eles construíram na sua mentalidade, na sua maneira de entender e no desejo do seu coração. E quando Jesus veio totalmente de maneira contrária àquela que eles esperavam que ele viesse, então a atitude deles para com Jesus foi de reprovação, mas eles não o receberam. E o que fazer agora? Então a vinda de Jesus à terra ficou perdida, ficou inútil? Não, porque diz-nos a palavra, primeiro ele veio para os seus, visto que os seus o rejeitaram, não o receberam. Nós encontramos então no versículo 12 que nos afirma o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, aos que creem no seu nome. Então, uma vez que eles o rejeitaram, Jesus voltou-se para os demais, que eram considerados à época gentios. Quem não fosse judeu era considerado gentios, estranho ao concerto de Deus, conforme Paulo relata qual era o estado e a condição em que as pessoas viviam. Aqui em Efésios, no capítulo 2, e os versículos 11 a 13, está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja qual era a nossa condição como gentios. Estávamos então, de que forma? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, onde as promessas de Deus se direcionavam. Estávamos separados. Éramos estranhos aos concertos feitos por Deus com base na promessa. Não tínhamos nenhuma esperança. E estávamos sem Deus no mundo, perdido, errante, por um caminho sem fim e por um futuro incerto, inseguro. Estas eram as nossas condições. Mas na rejeição daquele povo, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bem, estes então, que creem no nome do Senhor Jesus, que creem no nome dele, são feitos por Deus seus filhos. Agora, este filho é de que natureza? Física? Não. Então diz-nos aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então observamos aqui, neste ponto, para chegarmos a ser filhos de Deus, conforme li inicialmente na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Nascido de Deus. Então aqui está dizendo, os nascidos de Deus não são aqueles que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas são aqueles nascidos de Deus. Aqui falando sobre o nascimento espiritual. O nascimento espiritual. Quando Zaqueu, ou Nicodemos, procurou Jesus naquela noite, e Jesus então descortinou para Nicodemos qual era a necessidade primordial na vida dele. Quando ele foi tentando dizer alguma coisa, que Jesus era mestre e que Jesus falava coisas que ninguém nunca falou aqui na terra, a autoridade com que Jesus falava. No entanto, Jesus olhou para o interior daquele coração e disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, o versículo 3. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ignorou. Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Será que ele vai voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Veja a ignorância do conhecimento das coisas espirituais. Ele conhecia as coisas dos homens, mas as coisas de Deus ele não conhecia. E seguindo, Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então Jesus tinha dito nascer de novo. Como ele não entendeu, Jesus não disse nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. Então, para ver e entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E aqui Jesus disse que é nascer da água e do Espírito. Nós entendemos aqui a água referindo-se à palavra de Deus, a função purificadora, e o Espírito de Deus, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra de Deus, aliada com o Espírito Santo, gera na vida ou no coração humano o novo nascimento, o nascimento espiritual. Por quê? Porque se não for através do nascimento espiritual, o próprio apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ainda
no capítulo 2, deixa eu me situar qual é o versículo, ele diz que nós estávamos mortos. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos. Não tínhamos a vida espiritual. Quando foi que perdemos a vida espiritual? E junto com ela também perdemos a vida eterna. No ato da tentação e do ceder ao pecado de Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, ali eles tinham de Deus a vida física, a vida espiritual e a vida eterna. Deus criou com esta condição de viver fisicamente, eternamente e espiritualmente, na plena comunhão com Deus por todos os dias da sua vida. Quando o pecado marcou e maculou e corrompeu aquelas vidas, eles perderam primeiro a vida espiritual com Deus, que significa a comunhão. Ela foi rompida, ela foi perdida. O homem passou a ser estranho diante de Deus. Tanto é que quando Deus o chamou, naquele dia, pela viração, chamando Adão, onde estás? E por algum tempo ele quis silenciar, escondendo-se entre as folhagens e entendendo que não poderia se esconder de Deus, a voz, o eco da voz de Deus foi tão forte que ele então resolveu responder. Ouvi a tua voz soar no jardim e escondi-me porque estava nu. Revelou então o que aconteceu. Ele que nunca tinha tido medo de se aproximar de Deus, isto era prazeroso, mas naquele dia ele teve medo e quis evitar aquele encontro. Mas não foi possível. Ele teve que encontrar-se com Deus e Deus o sentenciou e o lançou fora do jardim do Éden. A partir dali, ele perdeu a vida espiritual com Deus e perdeu a vida eterna. Passou a ter somente agora a vida física e, mesmo assim, limitada por um certo tempo estabelecido por Deus, o número de dias, meses e anos. Isto foi se diminuindo ao longo do tempo. Hoje nós vivemos na limitação da vida física. Já nascemos sabendo que um dia vamos morrer. Não vamos viver eternamente aqui. Esta é a sentença que todos nós temos ela diante de nós. Porém, quando o Senhor Jesus veio e realizou a obra da redenção e ofereceu-se a Deus em nosso lugar, levando os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver através da justiça que foi praticada por Jesus, no oferecimento em sacrifício da sua vida e o derramar do seu sangue. Então Paulo diz-nos aqui que ele nos vivificou. Quer dizer, nós estávamos mortos e o Senhor nos vivificou para que pudéssemos ser restaurados espiritualmente diante da sua presença. E como está aqui em Efésios, no capítulo 2, e o versículo, parece-me, de número 6, está escrito assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos ressuscitados, vivificados espiritualmente. E Jesus, quando veio, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós, atualmente, reconciliados, perdoados, transformados e salvos por Jesus, nós temos diante de Deus a vida espiritual, uma vida produtiva, uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida de comunhão com Deus, esta vida que estamos desfrutando aqui. E a vida física, continuamos a vivê-la até o nosso último dia. E com a salvação,
nós recebemos de Deus também a promessa da vida eterna. Esta vida que vamos desfrutar na eternidade com Deus. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais nasceram de Deus. Então, nascer de Deus é o nascimento espiritual, é o novo nascimento, é a implantação da natureza divina em nós e a vida de Deus em nós, pela qual nós passamos a servir e adorar ao Senhor. Então, quando João escreveu aqui na epístola, dizendo o seguinte, conforme nós lemos há pouco, está escrito assim, capítulo 5 e o versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, nasceu de Deus, nasceu de novo, ele tem assegurado diante de si a vitória para com o mundo. O que é nascido de Deus tem condições de vencer o mundo. E ele afirma, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, por meio da fé, nós conseguimos vencer este mundo e manter-nos firmados no Senhor, nosso Deus. Então, esta é a nossa vitória. Jesus mesmo disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que, mas em todas estas coisas, tanto as tribulações, a fome, a perseguição, a nudez, tudo o que pode acontecer, ele diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, é possível a nós vivermos, sim, uma vida cristã e espiritual vitoriosa. E isto possível através unicamente do Senhor Jesus. Agora, de que maneira eu devo estar à luz do que diz a palavra de Deus para que eu tenha esta plena convicção e esta vitória assegurada para mim e você também para você? Então nós vamos observar aqui em 6 pontos que nós precisamos focar a nossa atenção a fim de que tenhamos uma vida cristã e espiritual vitoriosa, ou seja, através de Jesus Cristo. Então, é possível que eu e você desfrutemos ainda aqui esta vitória. Então, há necessidade de nós atentarmos para alguns pontos. O primeiro ponto é que eu preciso saber que eu fui salvo pela graça, por meio da fé. Salvação, uma obra de Deus para a minha vida, que concretizou-se no sacrifício de Jesus. Então eu preciso, em primeiro lugar, ter a certeza de que sou salvo. Preciso ter esta convicção, esta certeza de salvação. Infelizmente, nós encontramos por estes dias muitas pessoas que já não têm mais aquela convicção, aquela certeza de salvação. Coisa que em tempos passados, não muito distante, os cristãos, eles estavam firmados em Deus, convictos, e eles diziam a todo instante, eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou certo de que, se Jesus vier agora, eu vou subir com Jesus. Eu vou ao encontro dele. A minha salvação em Cristo, ela está garantida. E quando olhamos em muitos lugares, quando pregadores chegam, hoje eles não estão falando mais de salvação. Eles estão falando de outras coisas que não são interessantes. Mas as coisas necessárias para uma vida com Deus, elas ficaram no passado. Mas eles faziam a pregação e em algum dado momento, alguns diziam, quem aqui não tem certeza de salvação? Ora, nós víamos quantos irmãos que estavam ali já há meses e anos se levantavam e iam à frente dizendo que não tinham certeza de salvação. Então, qual era a condição desta vida, meu Deus?
se a própria Escritura nos dá esta segurança? Porque a palavra de Deus nos afirma que pela graça sois salvos por meio da fé. Uma vez que o Evangelho me foi apresentado, a vida de Jesus foi demonstrada e o Espírito Santo gerou em mim o arrependimento e eu criei em Jesus, eu tenho esta convicção de que Jesus me salvou, ele me libertou, ele me transformou, a mim, a você e a cada um de nós. Então, o primeiro ponto, eu preciso ter a certeza de salvação. Eu preciso ter a convicção de que o meu nome está escrito no livro da vida. Esta é a promessa de Deus. Tanto é que quando um pecador é salvo, os anjos fazem festa no céu. Isto é suficiente para me dar a certeza da salvação. Esta garantia à luz do que Deus me promete. O segundo ponto, eu preciso crer na eficácia do sacrifício de Jesus. Não colocar o sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás, distante, e que a eficácia deste sacrifício, ela foi profunda, foi necessária naqueles dias. Não. O sacrifício de Jesus, feito há mais de 2000 anos, ainda hoje, ele tem o mesmo poder, a mesma eficácia, porque o sangue de Jesus continua ainda hoje nos purificando de todo o pecado. A própria Escritura afirma, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. E o mesmo apóstolo João, aqui na primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter certeza de salvação. Em segundo lugar, eu preciso crer na eficácia, no poder que há no sangue de Jesus. Terceiro ponto, eu preciso crer no poder da oração, sabendo que a oração foi um recurso que Deus abriu para que nós pudéssemos nos aproximar dele através da oração. São os momentos particulares em que nos apresentamos e falamos com Deus e ouvimos ele falar conosco e nos direcionar. Então, esta eficácia da oração, ela é útil para que tenhamos uma vida cristã e espiritual vitoriosa. O quarto ponto é que eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Eu preciso tornar-me cada vez mais dependentes da palavra de Deus, porque esta palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, é espírito e é vida. E é mediante esta palavra que eu posso caminhar com segurança para a presença de Deus, porque aqui estão as promessas e o plano maravilhoso de Deus para a minha, para a tua, para a nossa vida. Então, precisamos ser totalmente dependentes da palavra de Deus, para crer nela, ler, meditar, estudar, comparar e praticar. Este é o ponto. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está em meu coração, é para mim uma salvaguarda. E isto eu preciso fazer. Em Tiago, lá no capítulo 4, versículo 7, diz que nós somos tentados pelo diabo a todo instante. O apóstolo Pedro disse: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que, alimentados com a certeza da salvação, o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há na oração e a palavra de Deus que é viva e eficaz,
são elementos que me dão condições de enfrentar e resistir toda a estratégia do adversário contra a minha vida, para que eu desfrute de uma vida cristã e espiritual vitoriosa. E por fim, eu preciso desfrutar da dádiva de Deus para mim, para você, para cada um de nós. É o Espírito Santo que nos foi dado para nos revestir, para nos capacitar, para nos guiar, para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar palavra, para nos dar o discernimento que precisamos para viver na condição de manter firme esta comunhão através da vida cristã e espiritual. E com isto ela se tornará uma vida triunfante, vitoriosa, poderosa em Deus. Então nós observamos aqui de que maneira eu posso ter uma vida cristã e espiritual vitoriosa. Uma vez que eu sou nascido de Deus pela fé, através da água e do Espírito, nascidos de Deus, adotados na família divina, salvos pelo sacrifício de Jesus, então eu preciso ter, em primeiro lugar, a certeza da salvação. Segundo, acreditar no poder que há no sangue de Jesus. Terceiro, acreditar no poder da oração, que é o meu contato, a comunhão diária e permanente com Deus. 4, eu preciso estar de contínuo atento à palavra de Deus, porque é ela que me guia, que me conduz. 5, eu preciso resistir às artimanhas de Satanás e não ceder a ele em momento algum. E 6, desfrutar do poder do Espírito Santo, que nos capacita e nos prepara a viver de tal maneira que desfrutemos esta vida cristã e espiritual vitoriosa. Observe que nenhum coração pode desenvolver-se bem sem que tenha uma comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta de comunhão com Deus. E é através desta comunhão que estes elementos listados, eles serão úteis para a nossa vida durante todos os dias que o Senhor nos permitir vivermos por aqui. Então, está aqui como ter uma vida cristã e espiritual vitoriosa. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pense, reflita. Você tem dúvida com relação à certeza de salvação? Busque na palavra de Deus. Você encontrará ali textos que afirmam que aqueles que se devotaram e entregaram a sua vida a Cristo Jesus, foram por ele perdoados e transformados, eles têm na palavra de Deus a certeza da salvação. Você tem alguma dúvida com relação ao poder que há no sangue de Jesus? Busque na palavra de Deus. Com relação à oração, aqui há muitos exemplos. Com relação àqueles que venceram os ardis de Satanás, você também pode resistir. E aqueles que foram guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, desfrutando a vida com Deus, você pode também encontrar tudo isso nas Escrituras, o que facilitará a tua vida de comunhão com Deus, para que você desfrute aqui, em tempo ainda, uma vida cristã e espiritual vitoriosa. E a vida eterna você desfrutará com Deus na eternidade. Pensa sobre isto, analise e veja qual é a tua condição hoje e procure adaptar-se a estes pontos para que você tenha uma plena certeza, uma plena convicção da sua salvação e desfrute esta vida com Jesus Cristo. Vida cristã e espiritual vitoriosa. Querendo Deus, amanhã
retornaremos.